Algumas guerras espirituais que você está enfrentando hoje não vêm de Satanás, nem vêm de bruxaria, nem vêm das pessoas fora de Deus. Na verdade, vêm das pessoas que amam você. Mas está orando com medo, não é com fé. Gente, bem-vindo de volta aqui, nosso segundo episódio aqui nessas séries. E essa parte que eu quero falando sobre orações ímpias, que estão orando contra de você. Algumas vezes, gente, não está pessoas que não amam a gente, falando mal, maldições e tudo lá, mas na verdade as orações das pessoas que amam a gente está impedindo o que Deus está querendo fazer em nossas vidas. Nessa maneira, as pessoas estão orando contra a vontade de Deus e essa é algo que pode limitar nossas vidas. Sabe uma coisa muito interessante aqui na cultura brasileira, eu posso ver uma diferença do que a cultura americana. Né? Os brasileiros aqui, a gente é muito conectado com família, está muito junto sempre, até algumas formas, né, mais codependentes, e as pessoas têm codependência, eles não saem de casa, eles moram com os pais para sempre, né, e eles têm essa dificuldade em saindo, né, da casa da pai e mãe. A Bíblia fala, né, que o homem, ele vai sair da casa da pai e mãe, ele vai buscar uma mulher e vai casar, porque os homens precisam ser enviados, eles precisam buscar a Senhor, busca a propósito, e aí, através de saindo dessa controle, proteção, né, da mesma forma, não é sempre controle dos pais, né, mas tipo, uma forma de proteção em tudo, o homem conseguir crescer, avançar em todas as coisas que Deus tem para ele. Sabe algo muito poderoso? Meus pais, né, cristãos, pastores, e eu e meu irmão, nós dois juntos saímos de casa quando a gente estava com 17 anos de idade. Nós dois foi para o exército, meu irmão mais 3 anos da minha frente, e era louco, porque na época eu e meu irmão estava fugindo a Deus, a gente não estava servindo ao Senhor. Eu sempre lembro isso, que é algo muito poderoso. Eu pergunto para minha mãe, mãe, como vocês podem dormir durante a noite? Porque seus dois filhos, os únicos dois, né, estavam lá no exército, lá no Iraque, lá na combate e tudo, e minha mãe falou uma coisa muito importante, ela fala, Andy, eu lembrei que Deus deu uma promessa para nós, que um dia vocês vão servir o Senhor. Então a gente liberou vocês dessa forma e a gente deixou Deus para ser Deus. E esse é algo que sempre vem no meu coração, sempre vem na minha memória, porque a gente precisa entender que Deus está sempre querendo empoderar, sempre querendo enviar a gente para o nosso propósito. Algumas vezes, pessoas ao nosso redor, nossa família, eles querem guardar, deixa a gente para ficar mais perto. E sabe, muitas vezes, quando essas orações vêm de nosso alma, né, alma de pai ou mãe, né, alguém próximo, essa consegue ser uma forma de controle, uma forma da fecharia. O Derek Prince ele fala que quando a oração é usada para manipular, ela se tornar fecharia. Ou seja, quando as pessoas estão orando, Senhor, não deixe meu filho para vai nas missões, porque eu não quero ele, né, fora da minha cidade. Não deixe minha filha para buscar uma melhor universidade, porque eu não quero sair da minha cidade. Algumas vezes, a forma que a gente a orar, gente, trouxe controle e manipulação sobre as pessoas que a gente até ama. E essa é alguma coisa muito interessante, porque quando Jesus ensinou os discípulos para orar, ele falou para eles para orar, é seu vontade, Senhor, ser feito. E algumas vezes, gente, realmente nós estamos tentando mudar essa ideia de Deus sobre nossas famílias, nossos filhos e tudo, e está tentando manipular, né, a forma que Deus está querendo fazer na vida deles. Né? Eu sei que todo mundo, meu esposo sempre fala, todo mundo tem um coração bom, mas na verdade a gente precisa alinhar nossas vidas com a vontade do Senhor e não tentar manipular, não tentar mudar as coisas, mas deixa em amor para nossos filhos, as pessoas que a gente realmente ama. Por exemplo, eu sou pastor. Eu nunca manipulo alguém para ficar na minha igreja. Mesmo que eu quero eles ficar, né? Eu quero as pessoas, a nossa igreja crescer, eu quero todas essas coisas acontecer. Na verdade, em um lugar saudável é sim. Mas eu não posso manipular ninguém. Eu não posso orar para Deus, manter as pessoas nessa forma, né? Senhor, tirar a vontade deles e tudo lá. Não, sabe por quê? Porque eu preciso deste Senhor para ser Senhor. Eu deixo as pessoas viver a propósito que Deus tem para cada um. E eles escolheram as coisas. Então a gente precisa cuidar muito da forma que a gente orar sobre as outras pessoas, porque algumas vezes nosso motivo está muito errado.
Sabe, algo aqui é muito interessante, eu estava preparando alguns exemplos aqui, né? Existe um momento quando o Pedro, né, com Jesus falei, né, você, essa vai acontecer, eu vou morrer e tudo lá, eu preciso fazer o propósito que o Pai tem para mim. Esse está em Mateus 16, né? E Pedro fala, não, Senhor, esse nunca vai te acontecer. E Jesus falou para ele em versículo 23, afasta-te de mim, Satanás. Olha só, é muito forte da forma que Jesus responde para Pedro. É Pedro falando, não, mas esse não vai acontecer, eu não consegui morrer. Você é meio rabi, você não pode morrer. E aí olha a forma que Jesus responde, sai, né, afasta-te de mim, Satanás. Olha, essa é muito interessante da forma que Deus, Jesus estava falando com Pedro, nessa forma que estava entendendo que não estava Pedro que estava falando lá, mas é Satanás mesmo falando. Por quê? Não essa maneira de manipular, essa maneira de, não, porque eu quero minha Rabi ficando comigo, né? Eu não quero acontecer o promessa que Deus já fez na vida de Jesus, tudo que foi profetizado, eu quero minha mestre ficar comigo. E Jesus fala, não, sai de mim, Satanás. Algo muito interessante que a gente precisa olhar para nossas vidas e veja a forma que nós estamos orando, buscando o Senhor, pedindo, porque num mão, né, a gente só fala, Senhor, tá bom, eu vou liberar você com sua vontade, tudo que você quer fazer. Na outra mão a gente está, não, Senhor, eu preciso disso, não posso enviar meus filhos para isso, não posso fazer daquilo, minha família precisa ficar. Então, algumas vezes a gente está orando algo, né, liberando o Senhor para fazer o que Ele quer fazer. Na outra mão, né, a gente está tirando essa livre-arbítrio para Ele, né, tirando essa vontade. Então, um outro exemplo aqui em Jó, né? O Jó, coitado, ele passou uma situação terrível na vida dele. E ao vez, né, dos amigos abraçando ele, dando suporte para ele, o que eles falam, né? Fala com Deus, né, que ele tá errado e tudo lá, e morreu. Né? Todo mundo estava falando contra de Jó. Ao invés de falando as palavras de encorajamento, orar para ele, encorajar ele estava falando as coisas que não estava ajudando a vida de Jó. Às vezes, né, gente, eu sou pai também, né, eu entendo. Às vezes a gente deu as dicas, deu as coisas que nós precisamos realmente alinhar com o que Deus está fazendo na vida dos nossos filhos, o que Deus está fazendo na vida das nossas esposas, os nossos esposos, né? As pessoas que a gente realmente ama, para a gente confiar em o Senhor e entregar ele ou ela nessa forma para o Senhor, para não manipular eles. Porque algumas vezes, na verdade, nós estamos fazendo algo que Deus não está planejando para seu filho, ou sua esposa, ou sua própria vida. E nós precisamos quebrar em nossas vidas, a forma que a gente orar para as outras pessoas. Porque a Bíblia fala que nossas palavras é poderoso, né? A Bíblia fala em Tiago que nossa língua é como um pequeno negócio lá atrás de um barco que consegue direcionar, né, uma barco grande, ou seja, nossas vidas. Então, quando a gente declarar sobre outras pessoas, as nossas palavras têm poder sobre eles, sobre nós. Eu quero com vocês aqui, né, a gente quebrar as coisas que a gente orou sobre os outros, ou também que os outros estavam orando para nós, porque nós precisamos quebrar, liberar, né, essas palavras, essas orações que até pode ser feitiçaria contra o que Deus quer fazer em nossas vidas. E nesse momento você pode dar uma pausa aqui, né, orar essa oração aqui, né, para pedir para o Senhor, Espírito Santo, me mostra se existe alguma oração que alguém está fazendo contra de mim, meus pais, alguma coisa que está atrapalhando minha vida, ou algo também, Senhor, que eu fiz para meus filhos, ou alguém que eu amo que está atrapalhando a vida dele. Fala com ele nesse momento, dá uma pausa se você precisa, e aí você precisa renunciar, quebrar essas formas que você orei em manipulação, que você, ou até outros estão orando sobre você. Algumas vezes você sabe a forma que seus pais falam, não, você nunca vai sair da nossa cidade, que eu quero sempre estar perto de você, né? Tirando a vontade de Deus, não importa, fica aqui nesse lugar. Então, nesse momento, declarar com autoridade, orar sobre isso, falar, Senhor, eu quero renunciar qualquer oração que eu fiz contra ninguém, minha família, pessoas que eu amo, que pode ser conectado com alguma forma de manipulação na minha vontade, não é seu, Senhor. Eu quero quebrar, renunciar essas orações e limpar isso com o poder do Espírito Santo e o poder do sangue de Jesus. E, Senhor, se alguém está fazendo algo na minha vida
eu falando, orando contra a sua vontade na minha vida, os outros também sobre minha vida, eu renunciar a esse agora, eu quebro essas palavras, essas orações, e Senhor, eu quero você me limpar com o seu poder, com o sangue de Jesus. Essa é uma coisa que é muito importante. Honrar as pessoas que amam a gente, mas também a gente limpar as coisas que precisam ser limpado. Eu sempre faço uma oração todos os dias para Deus colocar uma bolha de proteção sobre nós, para a gente viver dentro desse bolha, que o sangue de Jesus vem em cima desse bolo para limpar as coisas nesse bolo, para eu conseguir viver nesse lugar de paz, nesse lugar onde realmente eu estou andando em obediência, não está sendo influenciado através das pessoas, opressão de alguém ou uma outra coisa, mas estou vivendo a vitória que Deus tem para mim a cada dia. Amém, gente? Ó, vamos fechar aqui. E essa, na verdade, pode ser no momento em sua vida que as coisas trouxeram com clareza. O Espírito Santo consegue mostrar para você as coisas que as pessoas já falou. Até gente, X, sua vida é o ex-namorado, ou sua esposa, ou ex-esposa, e alguma coisa que pode limpar essas áreas para não sentir travado na sua vida não mais. Que a voz de Deus em sua vida, a vontade dele é mais poderoso. Mas precisa aplicar a verdade, precisa aplicar isso e viver nessa forma. Gente, esse é o nosso segundo vídeo aqui. A parte número 3, né, vou virar uma chave, porque a gente vai falar sobre suas próprias orações, a forma, na verdade, que você fez as orações contra a vontade de Deus, contra as coisas que ele está querendo fazer, porque algumas vezes a não de Deus pode ter sido o sim mais poderoso para a sua vida. Algumas vezes a gente orar e tentando mudar esse não que Deus está fazendo em nossas vidas, mas quando ele fala um não, pode ser a maior sim que ele está querendo fazer em sua vida. Bom, gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu propósito. E se você ainda não inscreve-se aqui no meu canal, pode inscrever aqui embaixo, curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas, sua família, né? Se precisa, de uma forma que eu posso falar para eles, para indicar uma melhor forma de orar para você. E que Deus abençoe vocês sempre em nome de Jesus.